teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência. Isso vai estar escrito no seu livro, vai estar escrito, cara, no vídeo do YouTube que você for procurar, nos livros de faculdade, que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência, tá? TRPV. Só que olha só, para você tentar entender isso de uma forma mais simples, eu proponho fazer umas adaptações para você tentar entrar na vibe dessa teoria da repulsão dos pares de elétrons, claro, para você não ficar decorando geometrias, né? Que o ideal também não é decorar nenhuma geometria. Seria isso aqui. Então, isso aqui não tem no livro. Eu gostaria que você anotasse dessa maneira, tá? Que existe a teoria da repulsão. Eu sei que tem uma repulsão, só que eu botaria algumas palavrinhas a mais. Quais são as palavrinhas? Primeiro, né? Que vai ser uma repulsão máxima. Então, os elétrons eles vão se repelir o máximo possível. Eles só não se afastam mais porque eles estão presos, né, no núcleo do átomo central. Então, e essa repulsão é uniforme. Tipo, não tem por que dois elétrons estarem repelindo mais ou menos outros dois elétrons, né? Então, eles se repelem de uma forma uniforme. E detalhezinho, sempre são pares de elétrons, né? Porque assim, ó, se eu tiver um elétron só, somente um elétron, e no outro lado eu tiver um outro elétron, eles podem se atrair magneticamente, se eles tiverem spins contrários. Então, por isso tem que ser pares de elétrons. Porque daí se eu tiver um par de elétrons, né, eles já estão dentro de um orbital. Tem um orbital que literalmente parece um balão. Sabe aqueles balões assim de festa que você amarrava um no outro assim para enfeitar o salão, assim? Se bem que agora não tem mais, né? Só daqui uns 3 anos. Não, tô brincando, gente, desculpa. Então, repulsão máxima e uniforme dos balões, dos orbitais com esses pares de elétrons. E aí são os elétrons de valência, sim, que é da camada de valência, né? E essa parte eu acrescentaria também, tá? Do átomo central da molécula. Os átomos periféricos, eles não vão influenciar na geometria. E o átomo central, sim, é ele que vai influenciar com os pares de elétrons dele. Então, por isso que eu botaria isso aqui, tá? Na teoria máxima e uniforme. E além disso, eu colocaria átomo central da molécula. Beleza? Eu vou te mostrar os balões, tu já deve ter amarrado o balão desse jeito, que é assim, toda vez que eu amarrar dois balões, eu juro para vocês que eles vão ficar desse jeito aqui, ó. Essa é a repulsão máxima entre eles e uniforme. Não fica aqui mais perto do que aqui, tá vendo? Então, que geometria seria essa aqui, que seria a situação 1? Que é praticamente uma linha, né? Então, essa que vai ser a geometria linear. Agora, olha essa situação 2, né? Ó, esses balões aqui, eles estão se repelindo o máximo possível, né? E aí nós vamos traçar umas linhas imaginárias, né? Até as pontas do balão. E você vai ver que as pontinhas do balão aqui vai dar um triângulo. Então, essa geometria aqui, ela vai ser trigonal. Aham. Ó, formou um triângulo, né? Tem gente que prefere falar trigonal planar, mas é sinônimo, tá? Ó, e tem essa aqui também, que se eu amarrar assim, ó, na ponta, né? Um balão com o outro, assim, ó, eu formei dois triângulos aqui, um desse lado e um desse lado. Um triângulo lá atrás, e um aqui embaixo, né? Então eu tenho quatro triângulos idênticos. Eu tenho uma figura espacial, né? Com as faces iguais. Então ela tem quatro, a gente chama de um poliedro com quatro faces, um tetraedro. Então geometria tetraédrica. É tetra! É tetra! Tetraédrica. Beleza, gente? Então, nós vamos tentar aplicar isso nas moléculas, tá? Por exemplo, imagina o seguinte. Esse cara aqui é um carinha bem famosinho, tá? Que é o hidreto de berílio. Eu vou dando sempre os principais exemplos, porque
o vestibular sempre repete os mesmos, tá? Eles não têm tanta criatividade assim. Então, o berílio, ele é o menor metal que tem, mas ele faz ligação com o valente, tá? Porque ele é o menor metal mesmo. Então, ele não consegue perder esses elétrons. Então, o que acontece com ele? Ele simplesmente vai compartilhar e ficar com 4 na última camada, tá? Que é uma contração da regra do octeto. Então, esse par de elétrons aqui, que é aquele balão, né? Ele vai repelir esse par de elétrons aqui, que é outro balão, de maneira máxima possível, né? Tá aqui. E ainda tem mais, né? Uniforme. Se a diferença entre eles aqui é um ângulo 180, aqui também tem que ser 180. Então, vocês conseguem olhar para essa molécula e dizer qual é a geometria que ela ficou? Claro que isso aqui não ficou uma pirâmide, né? A gente consegue ver o que é aqui? Uma linha. Então, essa aqui nós vamos chamar de geometria linear. Isso vale para quase todos os compostos de berílio, tá? Ó, se aparecer, por exemplo, BF2, tá? É só você trocar o hidrogênio pelo flúor. E aí eu vou ter essa geometria linear novamente, ó, porque só tenho duas ligações aqui. E elas se repelem de melhor maneira assim, né? 180, 180. Não tem por que esse cara tá desse jeito, tá? Ah, mas ele podia estar em forma assim, ó. Em forma de L, né? Ou em forma, sei lá, de canto. Cara, não tem sentido, né? Não tem por que esses elétrons estarem se repelindo 90 e aqui 270. Então, tem que ser máxima e uniforme, tá? Os ângulos precisam ser iguais. Ó, tem mais uma que tem geometria linear, que é mega importante, que é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá? Do gelo seco, aquecimento global. Então, esse cara aqui, ele tem duas duplas, né? Que o oxigênio precisa. E o carbono, ele tem as 4 ligações. Então, esse grupo de elétrons vai repelir esse grupo de elétrons da melhor maneira possível, a máxima e uniforme, né? Então vai ficar 180 e 180. Então essa geometria também é linear. Combinado? Ó, tem outras geometrias aqui que eu nem cheguei a botar para vocês porque eu acho que você ia conseguir deduzir. Mas eu só vou botar aqui por descarga de consciência, ó. Se aparecer assim, Cl2, você concorda que Cl2 é cloro com cloro? Desse jeito? Ou se aparecer assim, ó, N2, né? Isso aqui é nitrogênio com nitrogênio. Então, não importa se for assim ligação simples ou ligação tripla, né? Se eu só tenho dois átomos, obrigatoriamente vai formar uma linha entre eles, né? Então, a geometria é linear. Vale para átomos diferentes também, tá? Se aparecer, por exemplo, HCl. Tá aqui, HCl. Isso aqui nunca vai formar uma pirâmide, né? Se eu só tenho dois átomos, HCl ou CO, obrigatoriamente ela vai ser ligação, vai ser geometria linear. De boas isso? Tá, então, qualquer coisa vão falando comigo e eu vou seguindo para a próxima geometria, tá? A próxima geometria que tem é a do hidreto de boro. Ó, eu vou escrever aqui o hidreto de boro, que é o BH3, tá? Isso aqui não é o bromo, tá? É o boro. Também não é o berílio que a gente usou no slide passado. O boro, ele tem três ligações, 3 elétrons. Vou começar por aqui. E ele tem 3 ligações. Porque ele consegue fazer 3 ligações no máximo, né? Ele só tem 3 elétrons. Então, o que acontece? Esses 3 pares de elétrons aqui, 3 pares de elétrons, né? Eles vão se repelir no máximo quanto? 360 dividido por 3. Então, todas as ligações aqui, elas têm um ângulo, né, de distância entre elas de 120, 120, 120. Tá, e daí como é que eu dou o nome para essa geometria? Daí você vai fazer uns risquinhos imaginários, tá? Isso aqui não tem, as ligações são essas de preto. Então, tu vai imaginar isso aqui e isso aqui. O que te lembrou isso aqui? Para mim também lembrou um triângulo.
Então a geometria é triangular ou trigonal. A gente pode também chamar de trigonal planar, só que eu acho tão feio isso. Porque se é um triângulo, cara, é óbvio que para mim é plano, né? Então, claro que eu vou aceitar, não vou brigar com a questão. Mas, ó, se tu tá entendendo o que eu tô falando, você concorda que se eu mudar a geometria, quer dizer, se eu mudar alguns carinhas aqui, a geometria continua a mesma? Se eu botar assim, ó, BF3, ó, eu vou ter 3 flúors ao redor do boro. Qual é a melhor maneira de repelir esses elétrons aqui? Cada pauzinho tem sempre 2 elétrons, né? Ó, a melhor maneira de repelir é 120, 120, 120. É formando um triângulo, né? Então é trigonal. O que tu não pode escrever? Ah, eu não posso escrever isso aqui assim, tá? Desse jeito aqui. Isso tá errado. Porque não é ângulo de 90, 90, né? E aqui 180. Não tem sentido essa aqui repele essa 180 e essa aqui repele essa só 90. Não tem. Então tem que ser uniforme também. Show? Aqui vale a pena mostrar mais uma molécula que eles adoram, tá? Essa aqui. Ah, molécula! Nossa, eles amam essa molécula. Que é assim, ó, para o oxigênio ficar estável com enxofre, né? Eles vão fazer aqui uma dupla. Então, cada um agora tem 8 elétrons. Como cada um aqui tem 8 elétrons, né? 8 elétrons. Esse enxofre vai doar o par de elétrons para o oxigênio. E esse enxofre, porque eu sempre escolho do menos eletronegativo para o mais, né? Se eu puder escolher. Então, vai doar outro par de elétrons para o oxigênio. E você viu aqui que formou bem certinho um triângulo? Então, eu usei os elétrons do enxofre, né? Não sobrou nenhum elétron e tem 3 ligações. E a gente repele da melhor maneira assim, formando uma trigonal. De boas isso? Então, eu vou para 4 par de elétrons, tá? Ou se tu preferir, 4 ligações. Ó, esse cara aqui você tem que saber para a prova, tá? É um dos the best of. Eles amam pedir a geometria desse, que é o metano. Eu vou escrever aqui metano. Daí tu vai perguntar assim: ah, Massor, por que o metano? Não fica assim. Ó, tá todos ângulo igual. 90. Não, gente, olha só. Essa molécula aqui, tá? Que é o metano de verdade, que é tetraédrica, né? O ângulo aqui é de 109,5 graus. E se eu escrevesse desse jeito, né? Seria 90 graus. Onde é que está mais repelido? 90 graus, todas as ligações? Ou aqui, né? Que é 109,5. Aqui. Então aqui está mais longe uma molécula da outra, uma ligação da outra, né? Então se está mais longe uma ligação da outra, ela vai preferir ficar desse formato aqui, que é o formato tetraédrico. Combinado isso? Ó, isso vale para moléculas parecidas, tá? Vale, por exemplo, para o CCl4, que é o tetracloreto de carbono. É como se ele tivesse aqui, ó, as 4 ligações na mesma posição que o hidrogênio, né? Formando um tetraedro. Vale para o CFC. Já ouviu falar em CFC? É onde é que faz carteira de motorista, né? Não, cara, o CFC é onde é que a gente... Aqueles bichinhos, né? Aquelas moléculas que destroem a camada de ozônio. Ele pode ser, por exemplo, assim, né? Um difluor de cloro. Ordem alfabética, né? Dicloro, difluor, metano. Ó, mesmo sendo diferente, né? Eu vou ter 4 caras ao redor do carbono. Se eu tenho 4 caras ao redor do carbono, eu sei que a minha geometria é tetraédrica. Vamos ver. Será que você consegue ver um triângulo que tem aqui? Ó, aqui tem um triângulo. Triângulo. E aqui, ó, a gente tem uma pirâmide, que a base é um triângulo. Então é tipo uma pirâmide trigonal. Só que embaixo também tem essa pirâmide. Olha só. Então, a gente vai chamar isso aqui de bipiramidal.
Bom, não sei se tu consegue ver os ângulos, mas aqui, ó, nesse triângulo aqui do meio, os ângulos são de 120 e daqui para cá, né, o ângulo é de 90 graus. Então, se você não consegue ver, eu vou te mostrar uma brincadeira que eu tenho aqui, que é um site que eu adoro, eu amo de paixão, tá? O nome do site é esse aqui, tá? É 3D Cam. É bem fácil, né? 3D quer dizer tridimensional e Cam quer dizer chemistry, sim? Aí tu vai cair num negócio assim. Aí tu vai aqui em livraria de inorgânica ou de estruturas inorgânicas, né? E aí, claro, seria legal você saber uma dessas moléculas, né? Eu vou colocar essa molécula aqui. Ó, essa aqui, caso você não consiga ver, essa aqui é a PCl5. Essa aqui é o principal exemplo de bipiramidal, tá? Então, o que acontece? Eu vou procurar ela aqui. P, né, tem P fósforo. Aqui tem todas as geometrias do mundo, tá? Nesse site. E eu procuro PCl5, mas podia procurar a geometria que tu quiser. Ó. E ela aparece aqui pra gente girar. Eu consigo ficar brincando com ela. Tá, eu sei que é uma coisa muito nerd, assim, mas eu acho legal. Pá! Isso, ó. Você tá vendo aqui que tem um triângulo? Ó, aqui tem um triângulo, ó. Então isso aqui deu bem certinho o quê? 120 graus, né? Aqui 120, 120, 120. Só que essa parte, ela tá aparecendo assim, tá? Perpendicular ao plano do quadro, ó. Se a gente pegar o meu desenho, deixa eu ver, esse aqui é o desenho, né? Eu vou tentar botar essa geometria. Ela tá aparecendo assim, né? O meu desenho, ele tá assim, ó. Mais ou menos desse jeito aqui, você tá vendo? Ó, é uma cópia. Então, o que acontece? Esse triângulo está perpendicular ao plano do quadro, né? Então, ou do computador, no caso. E aí, esse ângulo aqui, daqui até aqui é 90. Daqui até aqui é 90. Só que daí, esse ângulo aqui no triângulo, né? Aqui, aí esse ângulo é 120. Combinado, gente? Tá, então agora que a gente já viu essa aqui, né? Eu vou te mostrar a próxima. Ó, imagina essa aqui. Essa aqui é aquelas pirâmides do Egito, sabe? Que a base era um quadrado. E daí a gente tem, tipo, um triângulo lá atrás, né? Outro lá atrás. Um aqui na frente, né? Ó. E outro aqui na frente também. Então, são 4 faces em cima e 4 faces embaixo. Então, como já foi usada a palavra bipiramidal, eu não posso falar bipiramidal para essa aqui. Então, como eu tenho 4 faces em cima e 4 faces embaixo, eu vou chamar essa de octaédrica. E todos os ângulos aqui, sem exceção, eles vão ser de quanto? Ah, eles vão ser de 90 graus. Ó, eu posso te mostrar o desenho dela, se vocês quiserem, né? Pera aí. Pera aí. Quem sabe faz ao vivo, galera? Olha! Nada como a tecnologia, né, gente? Imagina, o pessoal antigamente tem que imaginar isso. Vocês conseguem ver? Tá aqui, ó, o SF6. É um dos principais exemplos. Eu vou escrever ele aqui, ó. Ó, esse cara aqui. SF6. O enxofre com seus 6 elétrons fazendo 6 ligações. Expansão da regra do octeto, né? Então, eu vou abrir essa moléculazinha aqui. Ah, molécula! Uou! Vai, molécula! Ó, para. Tá vendo aqui um quadrado? Então, esse quadrado aqui, a gente pode passar ele para cima, ó. Passar assim, assim. Esse desenho, deixa eu ver o desenho que eu botei para vocês aqui. Ó, esse aqui, vamos pegar ela aqui. Eu tentei reproduzir assim, ó. Vamos fechar um pouquinho. Ó, eu tentei reproduzir assim para vocês, tá vendo? Ela tá só um pouquinho giradinha assim. Ó, mas é para ser isso, tá? É para ser um quadrado, né?
Então, ó, aqui tem outro quadrado. Então, todos os ângulos aqui são de 90, né? Ó, não importa onde é que eu vá girando aqui, todos os ângulos são de 90. Beleza? Daí a gente chama ela de octaédrica. Bom, agora que a gente viu isso, né? O que a gente vai ver? Quando sobra par de elétrons. Se sobrar par de elétrons, né? Porque eu só te mostrei as ligações se repelindo, né? O que eu faço? Nada. A regra é a mesma. Esses par de elétrons que estão sobrando, eles vão fazer a repulsão máxima e uniforme do átomo central. Então é tudo igual, não mudou nada. Então eu vou te mostrar um desenho que eu curto, que é esse aqui. Olha só que massa isso. Imagina que eu tenho essa molécula aqui, tá? Toda vez que tiver esse espaço aqui, é porque eu tenho um par de elétrons que não está na ligação. Essa molécula aqui, a gente faz ela igual à trigonal. É como se ela tivesse, e ela tem na verdade, né? 3 pares de elétrons, né? Então ela é igual à trigonal. Tá aqui os 3 pares de elétrons, né? 1, 2, 3. Só que na hora de dar um nome, né? A gente só dá o nome de trigonal para quem realmente tem os 3 átomos ao redor de um. Aqui a gente só tem 2, né? Ao redor de um. Então essa aqui, em vez de chamar de telhadinho, né? A gente chama pela única coisa que a gente consegue ver aqui, que é um ângulo. Que adivinha, vai ser praticamente o mesmo dessa aqui. Esse aqui o ângulo é 120, né? Aqui vai ser 120 também. Então essa angular aqui, ela é derivada dessa. Entenderam a brincadeira? Ó, eu vou de novo. Essa aqui é a nossa tetraédrica, tá? Então, o que aconteceria se eu tirasse esse átomo daqui e botasse um par de elétrons, ó? Eu tirei aquele átomo ali e botei um par de elétrons aqui. Então, o que aconteceu aqui? A gente não conta na hora de dar o nome. Então, essa aqui é a tetraédrica, né? Que vai até lá em cima. Mas se ela vier só até aqui, onde esse triângulo aqui de baixo vai ficar muito maior do que esse triângulozinho aqui. Então, a gente não chama de tetraédrica, a gente chama só de piramidal. E tem mais ainda. Imagina que eu tirei esse átomo aqui e esse aqui também. E botei par de elétrons, né? Que nem a água que está aqui. Então ela vai ser angular. Só que essa angular, ela vem dessa tetraédrica, né? E por isso que o ângulo aqui da água, ele fica em torno de 109,5 graus. Na verdade, fica 104,5, bem preciso. Mas fica mais perto de 109 do que 120. Então eu tenho uma molécula derivada da outra. E é assim que eu penso. Por exemplo, quando me pedirem para montar o SO2, eu vou montar baseado nessa aqui. Por quê? Porque olha só, o SO2, né, ele vai ter a ligação dupla com oxigênio, deles fecharam 8 elétrons. Ele vai ter uma dativa com outro oxigênio e sobrou um par de elétrons. Então eu vou repelir esses elétrons aqui assim, desse jeito. Só que na hora de dar o nome, eu não conto esse par de elétrons aqui em cima, tá? É como se eu fizesse a trigonal, olha só, eu estou fazendo a trigonal, só que na hora de dar o nome, eu olho só para as ligações entre os átomos. A gente chama essa aqui de angular. Tanto que o ângulo aqui é 120 igual a trigonal. Só eu não posso chamar de trigonal. Tudo bem? Olha só, essa aqui é a tetraédrica. Imagina o seguinte, tá? Imagina que nós vamos tirar esse átomo daqui, estão vendo eu riscar aqui esse átomo? E botar um par de elétrons. Aí eu não conto, né? É o que aconteceu com o nitrogênio. Ó, essa substância você tem que saber, infelizmente, tá? Não tem choro. Você tem que saber que essa aqui é a famosa amônia, tá? Tu vai aprender a amônia, inclusive, nas aulas de base que a gente gravou aí, tá? Pra vocês depois. Cara, não esqueça de assistir base do grupo 1, tá? Da Química 1. Eu fiz com muito amor e carinho, tá? É a nova temporada. Aquela temporada de só 3 capítulos, só 3 episódios, né? A de Astros tinha muito episódio, meu Deus, tinha 7 episódios. A de base foi mais tranquila, só 3.
Então, essa aqui é a famosa amônia. E aí o que acontece? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, porque ela é do grupo 15, o nitrogênio, né? E ele vai fazer 3 ligações para ficar com 8. Então ele ficou com 8. Só que, na hora de repelir esse cara aqui, ele conta, tá? Então formaria um tetraedro. Formaria. Só que na hora de dar o nome, eu não conto esse triângulo que vai até lá em cima. Porque daí esse aqui fica muito maior do que esses aqui. Então não tem 4 faces idênticas, né? Ela tem 3 menores. Por isso que a gente chama essa aqui só de piramidal. Só cuida que na química a gente sempre chama de piramidal aquela que a base, né, é um triângulo, tá? Nunca um quadrado. Se for um quadrado, a gente tem que chamar de pirâmide quadrada. Porque para nossa piramidal ela é um triângulo, tá? A química resolveu isso e pronto. Piramidal, a base ali tem que ser um triângulo. E eu vou mostrar a molécula mais importante, né? Se não mostrar essa aula não valeu, que é a água. Tá feia essa água, né, gente? Não, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse átomo aqui, vou tirar ele e vou botar elétrons, então tirando esse átomo. E vou pegar esse aqui também, ó. Tirei e botei par de elétrons. Aí sobrou o quê? 2 ligações em forma de telhadinho. Então, a gente chama de angular. Ó, mas em último caso, a gente pode montar aqui, tá? Imagina, ó, a água tem o oxigênio com 6 elétrons, né, na última camada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 elétrons, né, do oxigênio. Ele fez 2 ligações aqui e ficou com 8. Então, 1, 2, 3, 4 par de elétrons. Se ele tem 4 par de elétrons, a princípio ele vai ficar o quê? Tetraédrica. Então tá aqui, ó, tetraédrica. Só que na hora de dar um nome, a gente simplesmente não conta os pares de elétrons. Ó, na hora de dar um nome, a gente não conta esses pares aqui, tá? Não importa se eles estiverem para cima, se estiverem para baixo, a gente só olha esse telhadinho, né? E telhadinho na química não existe, existe angular. Ó, essa aqui é a bipiramidal. Se eu tirar um par de elétrons da bipiramidal, acaba formando uma geometria que a gente chama de gangorra. Vou pegar outra, tá? Imagina agora que eu tiro 2 átomos e coloco 2 par de elétrons no lugar aqui, tá? Então vai formar uma forma que a gente chama de forma T. Vai formar uma forma que a gente chama de forma T, né? Que era horrível. Vai originar uma geometria que a gente chama de forma T. Ó, essa aqui é octaédrica, tá? Eu tô indo rápido porque realmente não cai, tá? Mas se cair também, pelo menos tu já viu. Se eu tirar esse cara aqui de baixo e botar um par de elétrons ao redor aqui, né? Somente um, tu vai ver que vai sobrar bem certinho a pirâmide do Egito. Só que eu não posso usar a palavra piramidal, porque daí a base é um triângulo. Eu tenho que usar a palavra pirâmide quadrada para ressaltar que a base é um quadrado. Existe uma outra ainda, que além de tirar os elétrons daqui de baixo, eu tiro daqui de cima. E aí sobra só um quadrado, tanto que o nome da geometria é quadrado. Pode aparecer com o nome quadrada planar. Cara, eu odeio isso. Porque se é quadrado, obrigatoriamente é planar, né? Então, isso cai em alguns vestibulares um pouquinho mais puxados, que nem numa URGS da vida, cai. Mas eles vão colocar para você desse jeito, x4, né? Com 2 pares eletrônicos isolados. Aí tem que ser quadrado planar com um par em cima e um par embaixo. Mas não é o normal, por exemplo, em Santa Catarina, tá? Por isso que eu gosto de brincar assim de uma derivada da outra, para saber qual veio de qual, você tá vendo? Essa tabelinha aqui eu não curto muito. A tabela que eu curto é essa aqui. Nessa tabela tem as 5 geometrias básicas, né? E todas as derivadas, tá vendo? Todas as derivadas.